Olá, muito bom dia para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira. O INSS começa o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios-doença a partir de hoje com base no novo valor do salário mínimo. Novo sistema online de atendimento dos cartórios que começa a funcionar no fim do mês é a promessa de serviços mais rápidos e menos burocracia para a emissão de documentos oficiais. A gente fala hoje também sobre os 100 anos da Previdência no Brasil. A chegada a este primeiro século também é marcada por mudanças importantes. Agora, a prova de vida, por exemplo, será obrigação do INSS e não mais de quem tem direito ao benefício. E São Paulo de aniversário, nada menos do que 469 anos de história, que forjaram esta cidade, considerada a locomotiva na economia da América Latina. Uma cidade que é vanguarda, que é arte e que continua a ser acolhedora a todos os povos. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta está no ar. O INSS começou a pagar hoje aposentadoria, pensão e auxílio-doença com base no novo valor do salário mínimo. O novo valor do pagamento vale para quem recebe um salário mínimo. O pagamento já vem com o novo valor do piso nacional de R$ 1.302. Esses pagamentos valem para segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro acontecem entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter os pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro. Para saber quando o pagamento vai ser depositado, basta ver o número final do cartão de benefício sem considerar o último dígito verificador. São mais de 37 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no país. Sabe aquele serviço no cartório, aquele momento do dia que você para e pensa, vou pegar fila e é só para um reconhecimento de firma, ou apenas para fazer o registro de um simples documento? Pois saiba que tudo isso vai mudar. O novo sistema online de cartórios entra em vigor a partir do dia 31 de janeiro. A expectativa é de menos burocracia e mais rapidez nos serviços. O novo sistema vai dar acesso de maneira remota, eletrônica, aos serviços de registros públicos. Apesar de muitos cartórios brasileiros já oferecerem os sistemas de forma digital, a implementação do sistema online unificado permite que todos os cartórios do país ofereçam serviços digitais de modo padronizado. Na prática, vai ser possível acessar informações de qualquer cartório do país, isso porque a adesão ao novo sistema é obrigatória. A partir do dia 31 de janeiro, começa a funcionar também o sistema de registro eletrônico de imóveis. Por ele, vai ser possível fazer levantamento de quais imóveis estão associados a determinado CPF ou CNPJ e também se há restrições em bens móveis e imóveis. Pelo novo sistema, vai dar também para enviar e receber documentos e títulos em formato eletrônico, além da expedição de certidões e informações mediante assinatura eletrônica avançada ou qualificada. Na prática, se a pessoa está no Rio de Janeiro e precisar de uma certidão de nascimento do Paraná, por exemplo, isso vai acontecer sem burocracia, pelas facilidades proporcionadas pela unificação do sistema. O prazo para registros e expedição de certidões também deve diminuir. E um dos setores mais impactados pela mudança é o do casamento. O processo para oficializar o matrimônio, que era de 15 dias, deve ser de apenas 5 dias a partir de agora. E a celebração pode ser remota por meio de videoconferência. Ficam fora desse sistema os cartórios de notas e os de protesto, por já terem sistemas digitais próprios. A expectativa aí, de tantos usuários que dependem dos serviços dos cartórios agora, para sim terem serviços mais ágeis, terem mais assertibilidade ali, serviços mais ágeis mesmo, para ter a posse aí dos documentos oficiais. E agora vamos falar sobre a confiança do consumidor. Este novo ano ainda, de 2023, está começando com queda na confiança do consumidor. Os números divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostram um aumento do pessimismo diante das expectativas que não são animadoras, para a maioria, nos próximos meses. A queda chegou a 2,2 pontos, recuando para 85,8 pontos o índice deste primeiro mês do ano. O cenário analisado mostra que as famílias com rendas mais baixas estão mais otimistas para o decorrer do ano.
Mas a percepção entre a maioria de que há desaceleração no mercado de trabalho, endividamento em alta e taxas de juros nas alturas fazem despencar as intenções de compras do consumidor. Também analisado pela FGV, o chamado Índice de Situação Atual, ISA, subiu de dezembro do ano passado para janeiro deste ano, de 70,9 para 71,1 pontos. E o Índice de Expectativa, o IE, recuou forte, 3,6 pontos, para 96,7 pontos agora em janeiro, para o patamar considerado abaixo dos níveis da neutralidade. Resumindo, pessimismo maior entre o consumidor. Vamos falar de saúde agora. 150 mil testes rápidos para diagnóstico da hanseníase começaram a ser distribuídos pelo Ministério da Saúde no Brasil. Nosso país ainda é o segundo no mundo com mais casos da doença. A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada por uma bactéria. Atinge a pele, mucosas e nervos periféricos, podendo trazer danos irreversíveis caso o diagnóstico seja tardio e o tratamento inadequado. Foi o que ocorreu com o seu Célio. Ele ficou 3 anos e meio sem cuidados médicos por ter sido diagnosticado erroneamente. O primeiro sintoma foi perda de sensibilidade e atrofiamento, dedo das mãos, dedo dos pés, queda da sobrancelha e dores muito fortes nas articulações, não tinha nenhuma mancha. Quando finalmente teve um diagnóstico correto, virou vítima de preconceito. O modo de olhar, a forma de falar, não encostar, ficar distante, entendeu? Se a gente fosse dar algum papel, eu colocava a luva. A partir da década de 20 do século passado, foram construídos asilos-colônias. A ideia era isolar os portadores do bacilo de Hansen. A era dos leprosários durou até 1986, quando foram extintos no governo José Sarney. Eram assim obrigadas a ficar longe do convívio social, distante das suas famílias. E assim a gente teve a construção de um estigma, de um preconceito muito grande que ainda hoje está presente na nossa cultura. A transmissão se dá pela saliva de pessoas não tratadas e o portador pode levar de 2 a 7 anos para apresentar os sintomas. O doente perde a sensação tátil, tem dificuldade de diferenciar frio e calor ou de sentir dor. O Brasil ocupa a 2ª posição mundial entre os países que mais registram novos casos, atrás apenas da Índia, que possui população bem maior. Há 2 tipos de hanseníase, ambos tratados com o antibiótico rifampicina durante 6 a 12 meses. A medicação é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde vai trabalhar incansavelmente junto com todos os entes da federação, junto à sociedade, para que nós, de fato, possamos celebrar, espero que no futuro breve, a eliminação da hanseníase no nosso país. Vamos falar agora de sabores. A campanha gaúcha, quase na fronteira do Brasil com o Uruguai, guarda histórias preciosas da Revolução Farroupilha, que tem incrível conexão e se entrelaçam com a produção de vinhos na região. A bebida feita por lá tem até certificação conquistada em 2020. Apenas mais um detalhe que deixa ainda mais valiosa a produção na região. Na fronteira do Brasil com o Uruguai, na campanha gaúcha, uma estância chama atenção por suas belas paisagens. Durante muitos anos, a fazenda centenária dedicou-se apenas à pecuária, mas uma paixão antiga ganhou força. Começou no ano 2000, nós já com um background, com o auxílio de importação da Vinícola Salton e com a tecnologia também da Vinícola Salton, mais com técnicos uruguaios, se deslanchou a vitivinicultura nessa região sul do Brasil. Além das uvas, a Estância Paraíso tem outra riqueza em solo, as histórias. A mais importante delas tem a ver com a Revolução Farroupilha, na qual o bisavô de Tomás lutou contra as tropas imperiais brasileiras. Tomás Merso Pereira, ele foi enterrado numa cova de touro. Cova de touro é quando os touros estão disputando uma vaca na época do acasalamento, eles escarvam o chão
e formam uma bacia de terra, e ele sempre dizia para o meu avô: olha, Favorino, eu quero ser enterrado aqui nessa cova de touro. Porque, com o passar do tempo, os companheiros de revolução do Coronel Tomás foram pedindo para ser enterrados na volta, e deve ter mais ou menos umas 150 pessoas. Da história do Coronel Mércio e da Cova de Touros, surgiu um dos principais rótulos da vinícola. Quando a gente fez o mapeamento de solo para identificar qual local da estância era melhor para o cultivo de uvas, deu que era exatamente ao lado da capela. Como Cova de Touros, todos os outros rótulos da vinícola têm uma história. O espumante rosé ganhou o nome de Gaída, a primeira mulher a viver na Estância Paraíso. O espumante rosé Gaída é um espumante natur. Foi uma aposta que nós fizemos com a uva Syrah, e eu acredito que ele seja o primeiro espumante natur rosé de Syrah do Brasil. Em 2020, os vinhos da Campanha Gaúcha receberam o selo de indicação geográfica, que garante a qualidade do que é produzido na região. Foi um divisor de águas, né? Ela é um marco, acho que não somente na história da vitivinicultura da Campanha Gaúcha, mas na história regional. O consumidor, ele é o que mais lucra com tudo isso, porque a partir do momento que um vinho, digamos assim, da Estância do Paraíso recebe o selinho da IP da Campanha, é a garantia do que tu tens um ótimo vinho, porque ele passou por uma seleção de universidades, de enólogos, da Emater, e atestaram que bom, eu vou dar esse, digamos assim, essa medalha para esse vinho, porque ele merece. Uma indicação geográfica com certeza te coloca no mapa mundial de produção de vinho. Saúde, um brinde. Saúde. Histórias muito valiosas, né? E sabores mais do que especiais que vêm do sul do nosso país. Vamos para o intervalo agora, gente. Um dos assuntos é a guerra na Ucrânia. No próximo bloco, o governo da Alemanha autorizou o envio de tanques Leopard ao país, o que vai ampliar as defesas das tropas de Zelensky e pode mudar o rumo da guerra, que chega a 11 meses. E ainda no Brasil, a Previdência completa 100 anos, dá exemplo de proteção social ao mundo e chega a este centenário trazendo mudanças. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Bom, já são 11 meses de guerra, de invasão russa, de dezenas de milhares de mortes na Ucrânia. Nesta quarta-feira, um anúncio feito pelo governo da Alemanha pode ser um passo para mudar os rumos deste triste conflito na Europa Oriental. Berlim autorizou e foi liberada a entrega de tanques Leopard para o país ocupado. 14 veículos blindados de avançada tecnologia darão suporte importante às defesas ucranianas contra a Rússia. A Alemanha comunicou nesta quarta-feira que autorizou a entrega de tanques Leopard 2A6 ao exército ucraniano. De acordo com o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, Berlim vai enviar 14 blindados de combate a Kiev e permitirá que países que tenham tanques Leopard também façam o mesmo. O objetivo é reunir rapidamente 2 batalhões dos veículos para a Ucrânia. O envio de tanques Leopard é o principal pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para repelir as tropas de Moscou. Outros países europeus, como Finlândia e Polônia, também já anunciaram que vão fornecer os blindados a Kiev. O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki agradeceu ao chanceler Olaf Scholz pela permissão, enquanto o premier britânico Rishi Sunak chamou a autorização dada pelo governo alemão de decisão correta. De acordo com informações do The Wall Street Journal, os Estados Unidos consideram enviar um número significativo de tanques Abrams M1 para a Ucrânia. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Ocidente superestima o poder que os blindados podem dar ao exército ucraniano e declarou que os tanques Leopard queimarão no campo de batalha se forem entregues a Kiev. Nesta quarta-feira, o exército ucraniano admitiu que retirou as tropas de Soledar, cidade do leste da província de Donetsk, que a Rússia alega ter conquistado há 2 semanas.
E depois do anúncio feito hoje pela Alemanha, mais tarde, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou também que fará o envio de nada menos do que 31 tanques, os chamados Abrams. Mais alta tecnologia chegando para ampliar as defesas ucranianas nesta guerra. Como os veículos norte-americanos são considerados os tanques mais avançados hoje, até treinamento especializado deve ser enviado para preparar os soldados ucranianos na defesa contra as tropas russas. Voltando aqui ao Brasil, o sistema de previdência do país está completando 100 anos neste mês de janeiro. E acredite, é considerado um dos sistemas de proteção social mais modernos da atualidade. A chegada a este primeiro centenário também é o gatilho para uma mudança muito importante no sistema. A partir de agora, a prova de vida será tarefa do INSS, a partir do cruzamento de dados. Tudo começou com as caixas de aposentadorias e pensões, CAPs, sistema criado em 1923 para atender os empregados de empresas ferroviárias. Os CAPs foram adotados por outros setores e nos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas reestruturou o modelo, criando os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPs. Nesse período, a cobertura previdenciária começou a se expandir, incluindo também acidentes de trabalho, doenças, invalidez e maternidade. Em 1966, todos os IAPs foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E em 1990, o INPS deu lugar ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas são seguradas pela Previdência Social. O INSS paga mais de 37 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais todos os meses. Entre os benefícios pagos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, a pensão por morte, o auxílio-doença, o salário maternidade e o benefício de prestação continuada, BPC. Ao todo, em 2021, a Previdência Social pagou quase 913 bilhões de reais em benefícios de Seguridade Social e emergenciais. Uma das condições para se receber o benefício da Previdência Social é a prova de vida, em que o beneficiário precisa provar ao Estado, geralmente indo até uma agência bancária, que está vivo. Mas isso mudou. Desde 1º de janeiro, quem tem de provar se o beneficiário está vivo é o próprio INSS. Ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar para fazer a prova de vida e assim continuar recebendo o benefício. Durante a cerimônia de comemoração dos 100 anos da Previdência Social, foi assinada a portaria que regulamenta o novo método. Muitos não têm condições físicas e nem de gente da sua família que o leve até um posto ou um banco para poder provar sua vida. Então, com esse ato de hoje, singelo, simples, a gente começa a mudar a relação do INSS, da Previdência Social, com o seu patrão, que é o povo que tem o seu direito. É isso, mudança importante, no sistema de previdência aqui no país. Bom, depois de se encontrar com várias autoridades internacionais em Buenos Aires, depois da participação brasileira na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou hoje ao Uruguai. O presidente Lula chegou hoje cedo a Montevidéu, nesta que será a primeira visita oficial à capital do país. Lá ele foi recebido pelo presidente Luiz Lacalle Pou, na residência oficial. Foram 40 minutos de reunião para tratar dos negócios entre os dois países. Há nesta viagem também uma tentativa brasileira de que o Uruguai não feche um acordo comercial individual com a China. A meta é favorecer aí os negócios do Mercosul com o país oriental. O Uruguai é também considerado um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Só no ano passado, as negociações comerciais entre os dois países sul-americanos totalizaram uma quantia de 4 bilhões e 700 milhões de reais, 22% a mais na comparação com o ano anterior. Na capital uruguaia, Lula deve ser condecorado agora à tarde com a medalha Mas Verde, pelos esforços do líder brasileiro na preservação ambiental. Também está na agenda do presidente Lula uma visita que fará ao ex-presidente do país, Pepe Mujica. Ainda hoje, Lula deve voltar ao Brasil. E neste 25 de janeiro, dia da Terra da Garoa, da Selva de Pedra, da famosa São Paulo,
Sampa, uma cidade cantada em verso e prosa por Caetano Veloso, intensa e que possui incontáveis histórias ao longo desses 469 anos. Maior metrópole da América Latina, cidade que é lar de tantos sonhos e conquistas. A maior do país, com mais de 12 milhões de habitantes, sendo que quase a metade deles vem de outros estados. O ritmo da cidade é embalado por multidões, cores de concreto, lixo, luxo, avenidas e marginais, é o coração de mãe de todo o Brasil. A povoação de São Paulo de Piratininga surgiu em 25 de janeiro de 1554 com a construção de um colégio jesuíta por 12 padres. O nome São Paulo foi escolhido porque o dia da fundação do colégio foi 25 de janeiro, mesmo dia no qual a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso. A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus. Eventos de grande repercussão são realizados na cidade. São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não dorme. A cidade é a 8ª mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 22 milhões de habitantes, é a 10ª maior aglomeração urbana do mundo. A capital paulista cosmopolita possui moradores nativos de mais de 200 países diferentes. E para homenagear a grande cidade, a gente continua em São Paulo. Vamos para as vilas, Vila Leopoldina, Vila Madalena, Vila Mariana. Hoje são nomes de bairros inteiros, quase municipalidades que compõem a maior metrópole da América Latina. No início do século passado, outras vilas formadas por casas de operários e de imigrantes tiveram um papel importante na urbanização, no crescimento de São Paulo. Durante esta semana, durante este dia tão especial em que a cidade completa 469 anos, a gente mostra algumas dessas vilas que se tornaram um sítio histórico e documentam um modo de vida que quase não existe mais na cidade grande. Conjuntos de casas que destoam do entorno, as vilas do século XX em São Paulo conservam a história da cidade. Quando a gente anda pela cidade e a gente encontra uma vila dessas, eu acho que elas são uma espécie de portal, né, para um momento na história que nos volta no tempo, né? As vilas operárias e os ajuntamentos urbanos foram o início da expansão da cidade, que depois passou a se organizar em bairros e distritos como conhecemos hoje, numa escala impressionante, como dá para ver aqui do mirante do Sesc da Avenida Paulista. E a maior metrópole da América Latina também já foi vila, no período colonial. Aqui, no pátio do colégio, os jesuítas fundaram a vila de São Paulo de Piratininga em 25 de janeiro de 1554. No século XIX começa a chegar as levas de imigrantes, chega uma hora que passa a ser quase maioria, e isso daí altera profundamente, inclusive a nossa arquitetura. Ela começa a mudar para tijolos, principalmente com a mão de obra, os capomaster italianos, que eram os mestres de obras italianos, começam a chegar e a cidade começa a se alterar. As vilas operárias, tipicamente paulistanas, como a Maria Zélia, na Zona Leste, foram iniciativas de empresários para abrigar os trabalhadores. Vilas com caráter imobiliário, como a Vila Itororó, no centro, reunia inquilinos que usufruíam de uma área de lazer comum. Criadas junto com a chegada da eletricidade e com o desenvolvimento industrial, as vilas tentavam solucionar o crescimento desenfreado da cidade. Foi uma tentativa, né, de criar um tipo específico de morar, uma forma arquitetônica para dar conta de um problema que estava surgindo com a migração e com a industrialização e o crescimento de São Paulo no início do século. O tombamento das vilas por órgãos do patrimônio histórico busca preservar essa memória. O tombamento, de alguma forma, ele garante a não mutilação, pelo menos em termos legais, né, daquele espaço. Ou seja, nenhum empresário vai comprar uma vila para fazer um empreendimento imobiliário porque ele sabe que é tombada, ele não pode. As vilas, elas são uma instituição
urbana, da habitacional urbana de São Paulo e, portanto, elas deveriam ser valorizadas historicamente como uma forma de aproximar um espírito paulistano de uma comunidade paulistana, que não é uma comunidade da vila tal, nem da vila não sei o que lá, é da história da cidade. Quantas histórias, né, guardadas nas vilas da grande cidade. Parabéns, São Paulo, são 469 anos de história, ponto de parada, ponto final, escolha de vida para milhões e milhões de brasileiros. Uma imensa cidade que também é arte, é vanguarda, que continua a acolher e que não para de crescer. Depois dessa belíssima reportagem, hoje a gente se despede. Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.